muito antes de o anticristo ser anunciado nas profecias, havia um homem, um rei, que ousou desafiar o próprio Deus. Seu nome era Nimrod, o fundador de Babel, o primeiro a tentar erguer um reino sem o Criador. Mas o que poucos sabem é que sua rebelião não terminou naquela torre. Desde então, uma linhagem espiritual proibida percorre a história da humanidade. De impérios e dinastias, até chegar ao filho da perdição, o governante final que herdará o mesmo espírito de Nimrod. E se eu te disser que Armagedon não é apenas uma batalha futura, mas o confronto final entre duas linhagens que começaram nos primórdios da humanidade? A linhagem de Nimrod, que começou em rebelião contra Deus, finalmente será destruída não por soldados humanos, mas pelo próprio Rei dos Reis descendo do céu. A história de Nimrod começa logo após o dilúvio. Enquanto os descendentes de Noé se espalhavam pela terra, um homem decidiu erguer um império que unisse toda a humanidade sob um único trono. Esse homem era Nimrod, o bisneto de Noé, descrito nas Escrituras como o primeiro poderoso sobre a terra. Mas a palavra hebraica usada para poderoso, Gibor, também significa tirano. Hoje vamos revelar o segredo mais explosivo de Apocalipse. O que realmente acontece em Armagedon, porque essa é a batalha mais importante da história. E como Jesus não apenas vence, mas consuma a destruição total da linhagem de Nimrod, que tentou derrotar Deus há milênios. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque vamos desvendar os detalhes profundos de Apocalipse 16 e 19, que poucos estudiosos exploram completamente. Nimrod, neto de Cam, bisneto de Noé, foi o primeiro a ser chamado de poderoso na terra, o primeiro homem a unir tribos, erguer cidades e criar um império sob o domínio humano. Mas seu poder não vinha apenas da terra, vinha de algo mais sombrio. As antigas tradições mesopotâmicas o descrevem como um caçador diante do Senhor. Porém, a palavra hebraica usada, panim, pode também significar contra o Senhor. Ou seja, Nimrod não servia a Deus, ele o enfrentava. E com isso nasceu a linhagem dos que desafiam o Altíssimo, uma linhagem que buscava restaurar o poder que os anjos caídos perderam antes do dilúvio. O mesmo espírito que estava em Babel ressurgiu em impérios como a Babilônia de Nabucodonosor, o Egito dos faraós, Roma dos Césares e hoje nas potências que dominam o mundo moderno. A Bíblia fala de uma Babilônia mística nos últimos dias, um sistema global que unirá comércio, religião e governo sob um único trono. Este trono é a herança espiritual de Nimrod. O objetivo final é o mesmo desde Babel: unir o mundo sem Deus, substituindo o Criador por um poder humano e tecnológico. Inteligência artificial, manipulação genética, controle econômico global. Todos são peças da mesma torre moderna que desafia o céu. E no topo desta torre simbólica estará o governante prometido por essa linhagem, o Anticristo, o descendente espiritual direto de Nimrod, o último rei rebelde antes da volta de Cristo. Armagedon não será apenas uma guerra entre nações, será o choque entre dois reinos invisíveis. Enquanto os homens veem tanques, exércitos e alianças, no plano espiritual, anjos e demônios se alinham para o confronto final. E os reis da terra se reunirão no Vale de Meguido para guerrear contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro vencerá, porque ele é o Rei dos Reis. Hoje, as nações já se movem conforme as antigas profecias. Israel, Irã, Rússia, China. Cada movimento político e militar parece alinhar-se com o tabuleiro profético descrito há milhares de anos. Tudo está preparado. A linhagem de Nimrod aguarda seu rei. O mundo aguarda seu salvador, mas não sabe que ele trará destruição. O Apocalipse descreve uma besta que sobe do abismo e outra que emerge da terra. A primeira representa o império ressurgido de Babel, a linhagem de Nimrod, e a segunda, o falso profeta que conduzirá as nações à adoração da imagem da besta. Muitos estudiosos creem que o anticristo trará consigo o mesmo espírito de Nimrod, ou até mesmo será sua reencarnação simbólica. Ele buscará unir religião e ciência, prometendo paz, mas preparando guerra. E quando o mundo estiver unido sob uma única bandeira, quando o controle total estiver instaurado, então o campo de batalha de Armagedon estará completo.
E então, quando tudo parecer perdido, os céus se abrirão. O verdadeiro rei surgirá, montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo e um exército celestial atrás dele. Ele vem não mais como o cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá, e a espada que sai de sua boca destruirá o império da linhagem de Nimrod em um só instante. Armagedon não é o fim, é o início. É o momento em que o reino de Deus toma de volta o domínio que os rebeldes tentaram usurpar desde Babel. A grande Babilônia, mãe das prostituições, cairá em uma hora. Os reis da terra chorarão, os mercadores lamentarão, mas o céu se alegrará, porque o julgamento foi cumprido. E a linhagem de Nimrod, que dominou impérios, corrompeu reis e enganou multidões, será finalmente destruída. O espírito de rebelião será lançado no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta. A história começou com uma torre que buscava o céu, e terminará com o céu descendo à terra. A linhagem de Nimrod se extinguirá, e surgirá uma nova linhagem, a dos redimidos, aqueles que escolheram o cordeiro em vez do trono. Armagedon é o encerramento da rebelião, e o início da eternidade, porque no fim, o reino não será dos poderosos, mas dos fiéis. Se esta revelação profética abriu seus olhos para a genealogia espiritual que culminará no Anticristo, compartilhe este vídeo. Outros precisam dessa verdade. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque continuaremos desvendando os mistérios proféticos dos últimos tempos. Pai Celestial, obrigado por nos revelar através de Tua palavra os mistérios proféticos que nos preparam para o que está por vir. Dá-nos discernimento para reconhecer o espírito de Nimrod operando em nossos dias. Fortalece-nos para resistir ao sistema anticristão que está sendo construído. E mantém-nos fiéis até a volta do Rei dos Reis, que destruirá toda a rebelião e estabelecerá seu reino eterno. Em nome de Jesus, que venceu e reinará para sempre. Amém. Lembrem-se, a genealogia da rebelião terminará em derrota total. Mas a genealogia da fé, que vai de Abel a Abraão, de Davi a Cristo e continua em nós, culminará em vitória eterna. Permaneçam fiéis, vigiem os sinais e continuem plantando sementes da verdade. Até a próxima revelação profética.